Olá, tudo bem? Eu sou a pedagoga Juliana Fraga e hoje eu vou falar um pouquinho sobre alfabetização online. Uma coisa que nós não esperávamos, fomos todas professoras pegas de surpresa e agora a gente está tendo que se reinventar de uma nova maneira e trabalhar online com os nossos alunos. Então eu vou dar algumas dicas de como fazer com aqueles alunos que já estão em processo de alfabetização. Pois o que aconteceu? Nós paramos as nossas atividades em março, em quase todo o país, né? Alguns lugares eu acho que parou um pouquinho depois, mas eu acho que a maioria do país parou em março. Então, o que aconteceu? A gente não teve tempo de testar os nossos alunos e ver aonde que eles já estavam com o letramento e com a parte da leitura. Então, eu vou dar dicas aqui, mas para aquele aluno que já começou o ano, que tá com o apoio da família, que tá com o apoio de alguém em casa, para poder receber essas aulas online e poder já estar numa parte de escrita e alfabetização um pouquinho mais avançada, mas que ainda necessita muito da nossa ajuda. Então a gente vai começar com essa parte. Eu vou falar um pouquinho sobre a leitura, atividades de leitura para esse aluno. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, eu vou escolher um livro. Aqui eu escolhi A Casa Sonolenta, que é um livro que meus alunos gostam muito. E a partir dessa leitura eu vou fazer as atividades. Isso é uma ideia que a gente pode fazer até como tema de casa a leitura. Os pais, a gente pode enviar o livro em PDF, ou escrito, digitado, ou fazendo PowerPoint, como eu fiz a aula para vocês, mas a gente precisa enviar a história completa. A partir do momento que eu enviei a história, eu vou dividir as atividades que eu quero que o meu aluno pense dentro dessa história. E claro, com o apoio da família, porque a gente está falando em alfabetização. Então esse aluno o tempo inteiro precisa de alguém ainda nesse momento. Então, de atividades de escrita. Aqui eu separei uma atividade de escrita que ela vai copiar e vai ordenar, vai organizar as letras. Então acaba ficando uma coisa fácil para o aluno, né? Porque ele tá aqui, ele está ordenando essas letras. Então, quem que tem na casa sonolenta? A vovó. Então, ele precisa organizar nos outros quadrados, na outra linha, na parte de baixo, essa palavra. Ele já escutou a história, porque a maioria dos alunos que estão sendo alfabetizados talvez ainda não vá conseguir ler, né? Agora, os alunos que já estão no segundo, terceiro ano, que já estão fazendo as suas leituras, para eles fica mais fácil. Talvez eles consigam até fazer essas atividades sozinho. Então, ele vai ter que, nesse primeiro momento, organizar esse letramento, o que vai ajudar muito para a memorização de letras. Depois, a gente vai avançando os níveis, né? Então, eu tô lá com o meu aluno e agora ele já sabe escrever, ou eu vou ter ajuda da família também. E numa atividade de escrita e interpretação de texto, ele vai colocar seres vivos, seres não vivos. Então, ele vai escrever aqui nesses quadradinhos na parte de baixo. O aluno, mas ele não é alfabetizado, ele não sabe escrever, ele pode desenhar, que também é uma maneira. Então, o aluno ele vai estar fazendo a interpretação de texto, a família vai estar perguntando para ele o que ele entendeu da história, qual eram os seres vivos, qual eram os seres não vivos, e aí ele pode fazer através de desenho, se ele ainda não estiver na parte da escrita. Interpretação de texto, atividade do livro da Casa Sonolenta, né? Então eu vou perguntar, eu preciso ter perguntas para esses meus alunos. Então, eu vou ordenar as sequências da história nessa atividade. Isso é muito bom para trabalhar com os alunos, o raciocínio lógico deles. Então, é muito importante isso. Então, a sequência, o que começou na nossa história? Era um menino sonhando numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Então eu vou ter que perguntar para o meu aluno e ele marcar na folha dele aonde que está essa interpretação de texto.
Isso é muito importante para eles. Aqui também não necessita escrita, e sim necessita que o aluno tenha alguém para ler para ele poder interpretar melhor essa atividade. A leitura do livro online. Bom, como a gente falou lá no início, ele pode ser em PDF para as famílias, leitura oral pela professora, né? Também pode ser, pode gravar um videozinho com 1 hora do conto, de como que tu vai fazer, como é que vai ser as atividades. Então também pode ser feito, pode usar algum editor de texto de celular mesmo para poder montar a tua história. A importância de mostrar o livro, mesmo que for em PDF, mesmo que for ele em online, a criança precisa ter essa leitura visual, principalmente quando ela está na fase de alfabetização. Ela precisa fazer essa leitura visual do livro para ela saber o que ela está trabalhando, em qual livro e como que é esse livro. Então é muito importante para a criança. O que perguntar após a leitura? Isso é uma parte que vocês podem explicar bem até para os pais. Terminou o texto, antes de fazer as atividades. O que eu posso perguntar para as crianças? O que eu posso perguntar antes da atividade para ela não achar chato, não lembrar das atividades, não querer fazer? Tornar a aula mais animada nesse momento vai ter que pedir apoio da família. Nós estamos contando com uma pessoa, algumas pessoas talvez, que vai seguir as nossas orientações como professoras, educadoras, né? Se nós estivéssemos dentro da nossa sala de aula, nós saberíamos como fazer com os alunos. Então, a gente precisa passar isso para as famílias. Então, o que perguntar após a leitura para o meu aluno? Perguntas após leitura. Investir principalmente em perguntas claras e diretas. Nós estamos falando de crianças que estão em processo de alfabetização e letramento. Então, eu tenho que ter perguntas diretas para ela. A interpretação de texto dela ainda não é tão imensa. Então, a gente tem que ter perguntas claras e diretas que a criança vai saber responder. E isso é importante a gente passar essas sugestões para as famílias. Quando nós estivermos trabalhando a leitura e escrita. Não somente ver a história, mas também as outras questões envolvidas no livro. Autor, número de pessoas, porque a gente fala muito em alfabetização, letramento, mas ali depois eu já posso começar um processo de trabalhar matemática com esse meu aluno, que também ele vai precisar dessa interpretação de texto. Então, trabalhar a interpretação de texto na alfabetização, ela é fundamental. A gente não fala em alfabetização só falando em letramento, é ler e escrever. Então, a criança necessita desse apoio, ela precisa escutar uma história e saber fazer uma interpretação de texto. E isso para ela é primordial, porque é uma coisa que ela vai levar para a vida toda, saber interpretar o que o outro está falando. Então, através de uma história, isso é muito bom para as nossas crianças. Para finalizar aqui, professores, eu separei algumas dicas de leituras que vão ajudar vocês. Alguns livros que eu gosto muito, sempre leio eles sobre alfabetização, sobre letramento. Alguns professores que eu gosto muito, que vai nos ajudar nesse período que nós estamos precisando nos reinventar, mas também estudar mais sobre esse assunto, talvez com esse tempo que eu tenho mais em casa também. Entre planejar minhas aulas, rever atividades, conversas com família, algum momento eu tenho que ter para as minhas leituras, para isso facilitar na hora de eu planejar as minhas aulas e entender esse meu aluno. Então, alguns livros, eu gosto muito das Práticas Pedagógicas em Alfabetização, Espaço-Tempo, da Luciana Piccoli e da Patrícia. A Luciana Piccoli é aqui do Rio Grande do Sul. Ela é professora da URGS, então é uma professora que trabalha na parte da alfabetização. A alfabetização, a questão dos métodos, da Magda Soares, também é um livro que eu gosto muito. Estratégia de leitura, da Isabel
Soli também, gosto muito. A estratégia de leitura dela é muito boa. E não podemos deixar de falar, quando a gente fala em alfabetização, em leitura, em escrita, da psicogênese da língua escrita da Emília Ferreiro e da Ana Teberoski, que é uma das que norteiam os nossos projetos de leituras, de escrita na parte da alfabetização. Eu espero, professores, conseguir esclarecer um pouquinho sobre a parte da alfabetização e sobre a parte da leitura, da escrita, da interpretação de texto nesse pequeno vídeo, que eu possa ajudar vocês para tornar uma aula para alfabetização online mais didática. Que a partir dessa história vocês consigam ter outras histórias e elaborar suas atividades planejado de acordo, pois é uma atividade que não é para um dia, e sim podendo haver um projeto que possa trabalhar junto com seus alunos. Boa aula, bons estudos e uma ótima pesquisa para vocês!